noite, pessoal. Eu sou o Leandro Guedes, aqui do Planetário da Gávea. Que bom que vocês estão aí assistindo a gente. Eu acredito que vocês já tenham percebido, né? Mas nós estamos começando a fazer alguns vídeos. Desculpa, meu celular está... Eu acredito que vocês já tenham percebido, né? Mas nós estamos começando a tive uma pequena interferência de som aqui. Diga para mim aqui, Maurício, por favor. Acho que agora foi. Bom, a gente está começando a fazer alguns vídeos aqui no Planetário, tá? Você já deve ter percebido isso. Esse aqui é um dos programas que nós andamos pensando em falar sobre vários temas aí de astronomia, várias coisas que podem ser de interesse de vocês, que frequentam o Planetário ou que não frequentam o Planetário, mas gostam de astronomia, tá ok? Então a gente vai produzir alguns vídeos desse tipo. A ideia é mantermos contato com vocês, então durante a transmissão vocês podem mandar perguntas. A gente vai fazer os vídeos sempre aqui no Facebook, mas depois os vídeos são colocados na nossa página lá do YouTube, ok? Lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então esse vídeo aqui a gente deve ficar aqui em torno de meia hora, mais ou menos, tá bom? Vamos falar algumas coisas aí sobre o equinócio de outono, para nós aqui no Hemisfério Sul, que acontece amanhã. Amanhã, 1h15, vai estar iniciando o nosso outono aqui, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui, respondendo perguntas, falando um pouquinho sobre o equinócio. Mandem suas perguntas. E quem está aqui comigo é o Guilherme A1, tá? Também astrônomo aqui do Planetário, vai começar falando de algumas coisas. Ok. Boa noite a todos. Bom, antes da gente começar a falar sobre o equinócio, seria interessante a gente falar do movimento da Terra, né? Em primeiro lugar, a gente tem um movimento complexo da Terra. Ele pode ser dividido em componentes. Então, vou falar de um deles, na verdade, dois deles, né? O primeiro é o movimento anual, ou seja, o movimento que a Terra faz ao longo do ano, né? Em 365 dias, aproximadamente, um ano, né? A gente tem um movimento que a Terra faz completando o contorno em torno do Sol, tá? Isso determina um plano que a gente chama de eclíptica, tá? Porém, aqui, como nós estamos junto com a Terra nesse movimento, nós vemos, praticamente, a gente vê o Sol fazendo esse movimento entre as estrelas, né, pela eclíptica e passando pelas constelações zodiacais, tá? Então a gente pode falar também que o caminho aparente que o Sol faz no céu durante um ano é o movimento ao longo da eclíptica, tá? Então a gente pode chamar esse caminho que o Sol faz de eclíptica também. Outro movimento, ou seja, outro componente que eu queria falar para vocês é a questão da rotação da Terra. A Terra gira aproximadamente em 24 horas em torno de si, e a gente consegue, dessa maneira, determinar um eixo de rotação. Esse eixo marca dois pontos na superfície da Terra, o Polo Norte e o Polo Sul. Se a gente prolonga esse eixo ao longo para as estrelas, nós vamos ter, então, na direção norte, o Polo Norte Celeste, e na direção do sul, o Polo Sul Celeste. Passando perpendicularmente um plano em relação ao eixo da Terra, né, a gente tem então o quê? Um plano chamado de equador, plano equatorial, né, um plano do Equador. Esse plano na superfície da Terra, ele dá a linha do Equador. É importantíssimo isso, porque a gente pode ver que ele é perpendicular à linha dos polos, né? E ele vai determinar, então, uma inclinação, esse equador vai determinar uma inclinação em relação à eclíptica. Isso vai ser fundamental para a gente definir, então, as estações do ano, os solstícios e equinócios. A gente vê aqui também nesse desenho mais 4 círculos, né, que são importantes também. Os trópicos de Câncer e Capricórnio, o Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico. Bom, nessa imagem a gente mostra, então, o Equador celeste sendo projetado na esfera celeste. Sendo que aqui nós temos, então, o eixo da Terra projetado também na esfera celeste com os polos sul celeste e norte celeste. Tá? Enquanto a Terra gira, a gente vê todo o movimento contrário do céu. Certo? Então, o que vai acontecer? O Equador celeste, que está representado aqui, nessa linha cheia, ele não está na mesma inclinação, ou seja, não está no mesmo plano que a nossa eclíptica.
que é o caminho do Sol ao longo do ano que a gente aparentemente vê aqui da Terra. Essa inclinação de 23,5 graus aproximadamente, conjugada, ou seja, com o eixo da Terra, prolongamento dela na esfera celeste, que vai estar sempre na mesma direção enquanto ela gira em torno do Sol, vai fazer com que a gente tenha 4 pontos fundamentais, que vão determinar então as estações do ano. Nós temos 2 equinócios, de março e setembro, e 2 solstícios, de junho e dezembro. O equinócio ele é definido quando o Sol, no seu caminho ao longo da eclíptica, ele cruza o equador celeste. Tá? Exatamente nesse ponto, na verdade são 2 pontos, né? Quase diametralmente opostos, nós vamos ter o quê? O dia igual à noite. Somente nessa época do ano, nessas 2 épocas, nós vamos ter em qualquer lugar da Terra 12 horas noite, 12 horas dia. Tá? Só que o Sol não para por aí, né? Ele vai caminhando em determinados outros 2 pontos que nós temos, os solstícios, tanto de junho quanto de dezembro, marcam exatamente a posição máxima que o Sol se afasta em relação ao equador celeste. Nessa época nós temos os solstícios, de junho e de dezembro. Vale ressaltar que quando nós estamos com o equinócio de março, nós chamamos aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, que nós estamos no hemisfério sul, nós entramos então no outono. Ao mesmo tempo, no hemisfério norte, nós vamos ter a primavera. 6 meses depois, aproximadamente, isso inverte. A mesma coisa acontece com os solstícios. Em junho, nós do hemisfério sul, nós estamos então entrando no inverno. Ao mesmo tempo, no hemisfério norte, estará entrando o verão. E 6 meses depois, inverte-se isso. Tá? Bom, aqui para a gente mostrar que enquanto a Terra está girando em torno do Sol, o eixo dela sempre aponta para a mesma direção. Ele não fica sambando aqui, mudando de direção. Ele vai sempre para a mesma posição. Quando você olha para o céu, no hemisfério norte, por exemplo, você tem a Polaris, que praticamente está sobre o eixo, né? Na direção do eixo. Então ela vai ficar sempre paradinha, enquanto as outras estrelas estarão girando. As estações do ano, então, elas são definidas a partir dos solstícios e dos equinócios. Por exemplo, nós agora, como o Leandro acabou de falar, o equinócio de outono aqui para o nosso hemisfério sul vai começar amanhã, dia 20 de março, às 13 horas e 15 minutos. E aí nós temos durante aproximadamente 3 meses até chegar no solstício de inverno, que vai acontecer em junho. Mais 3 meses aproximadamente, ficando no inverno, nós vamos chegar no equinócio da primavera e vai completar o ciclo indo para o solstício de verão no final do ano, em dezembro. Bom, nesse movimento que a Terra faz em torno do Sol, tem uma particularidade. A Terra, como ela está girando em torno do Sol, não num círculo perfeito, é uma elipse, o que vai acontecer? Em determinados momentos, a Terra vai estar mais próxima do Sol e em outros momentos, a Terra vai estar mais afastada do Sol. Na máxima aproximação, nós vamos ter o periélio e no máximo afastamento, nós vamos ter o afélio. Certo? E aí, o que acontece de particularidade nisso? É que esse movimento da Terra, ele não fica igual, ou seja, nós vamos ter durações de estações diferentes umas das outras. Nós estamos aqui no nosso verão, a Terra está mais próxima do Sol. Então, com isso, o nosso verão vai ser mais curto e o nosso inverno mais longo. Então, essas diferenças existem exatamente pela diferença na órbita da Terra. Ela é uma elipse e não um círculo exatamente. Tá? Bom, Leandro, eu acho que agora a gente pode mostrar um pouquinho no modelo, e aí você continua falando. O que você acha disso? Acho ótimo. Esses dados aí que o Guilherme mostrou pra gente ali no PowerPoint, a gente consegue ver também nesse modelinho aqui que nós temos, né? Esse modelo tridimensional aqui de sistema Terra-Sol. Isso aqui é a luazinha, tá bom? A Lua a gente não precisa se preocupar com ela agora, mas o que a Terra faz ao redor do Sol é esse movimento aqui. Tá? Percebam que a inclinação dela, nós conseguem ver bem a inclinação do eixo da Terra, está sempre apontando na mesma direção, a inclinação não muda. Tá? E essa inclinação aqui, ela se manter constante durante o movimento de translação, é uma coisa fundamental. Isso é que é a causa das estações do ano. Tá bom? A gente encontra ainda um pouquinho no inconsciente popular a ideia, né,
de que as estações do ano são causadas pela distância, pela diferença da distância entre a Terra e o Sol. Realmente, as órbitas planetárias são elípticas, né? Elas não são circulares, com o Sol no centro. Né? Elas são uma elipse, né? Elas formam uma elipse, e o Sol tem um dos focos. Então, realmente, tem um momento que que a Terra está mais próxima do Sol, um momento que a Terra está mais afastada, o periélio e o afélio. Mas essa diferença aí não chega a causar uma diferença na temperatura em si. Tá? É uma diferença pouca, a gente tem uma diferença de insolação realmente, mas não chega a mudar o clima como acontece nas estações. O que causa a diferença nas estações é a inclinação do eixo de rotação da Terra. Percebam que isso aqui é mais ou menos a configuração que nós temos agora, tá bom? No início do nosso outono. Aqui a gente tem o hemisfério norte representado aqui em cima e o hemisfério sul representado aqui embaixo, como tradicionalmente acontece nos mapas, né? Mas isso não é uma coisa astronômica. Astronômica não tem nada, né? Exatamente. Porque assim, no espaço você não tem cabeça para baixo, cabeça para cima, então, por uma mera convenção, os mapas normalmente mostram o hemisfério norte em cima e o hemisfério sul embaixo. Bom, percebam que nessa situação que é o que nós temos agora, o hemisfério norte e o hemisfério sul, eles recebem a mesma quantidade de luz solar. Ok? Percebam isso. Essa daqui é a posição de um dos equinócios. O outro equinócio acontece 6 meses depois, quando a Terra estiver assim. Notem que a inclinação da Terra continua a mesma. Tá bom? Então a situação se repete. Você tem a mesma quantidade de luz solar atingindo o hemisfério norte e o hemisfério sul. Tá bom? Mas então, vamos voltar para o agora. Né? Agora nós temos isso aqui. Estamos em março, né? Deixa eu botar aqui embaixo minha basezinha. Aqui. Com a terrinha apontada desse jeito. Ok? Daqui a 3 meses a Terra vai ficar aqui. Tá bom? Vou botar... Estou virando aqui o nosso sistema solar. Quando isso aqui acontecer, perceba que foi 3 meses depois aqui do nosso outono. Nessa configuração, notem que o hemisfério norte ele está mais voltado o Sol, ele está mais exposto ao Sol, então ele está recebendo uma quantidade de luz solar muito maior do que o hemisfério sul. Quando isso aqui acontece, você vai ter o verão no hemisfério norte e o inverno aqui no hemisfério sul, ok? Isso acontece em junho, tá bom? 3 meses depois, temos o outro equinócio, certo? As estações são sempre trocadas. Quando começa o outono aqui no hemisfério sul, vai começar a primavera no hemisfério norte, que é o que está acontecendo amanhã, tá bom? Nesse nosso equinócio de março, tá bom? No equinócio de setembro, o que vai acontecer é o inverso, tá bom? 3 meses depois, no final do ano, o que a gente tem é isso aqui. Tá bom? A gente vai estar aqui por volta de dezembro, por volta de 20, 21 de dezembro. Né? A gente vai ter o hemisfério norte recebendo menos luz solar e o hemisfério sul recebendo muito mais luz solar. É o verão aqui pra gente e o início do inverno lá no hemisfério norte. Tá bom? Voltando aqui para a nossa configuração atual, de agora. Tá? Percebam que isso acontece, que essa variação de insolação nos dois hemisférios acontece exatamente porque o eixo de rotação da Terra se mantém fixo. Né? Na realidade, um comentário que eu acho interessante é o seguinte, esse eixo de rotação da Terra ele tem um movimento. Tá? A Terra, na verdade, ela faz um bamboleio, ela faz uma coisa assim. Isso é o que a gente chama de precessão dos equinócios. Mas esse movimento é muito lento, tá? É um movimento que demora cerca de 26 mil anos, né? 25.800 anos para se completar. Então, ao longo de um ano, você pode considerar que perfeitamente não houve nenhuma mudança de inclinação do eixo da Terra que seja considerável. Então, o eixo permanece igual ao longo de um ano. Para efeitos práticos, isso daí para efeitos práticos é a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Exatamente. É engraçado também que a gente pode falar de uma coisa que seriam as linhas, né, tropicais, né? Porque a gente tem esses limites, como eu mostrei ali para vocês, os trópicos, né? Eles limitam aonde pode ter o sol a pino, o sol passando sobre a nossa cabeça. Então, somente as localidades onde a gente está entre os trópicos é que você vai ter o sol a pino. Às vezes, mais de uma vez. Nos trópicos, exatamente uma vez. Né? Então, fora daí, não. Você nunca vai ter o sol passando na cabeça. E as pessoas continuam falando sol a pino. É verdade. Mas é uma coisa normal, né? Que as pessoas acabam... são umas coisas que a gente incorpora no linguajar, né?
Quer dizer, às vezes quando o sol está muito forte, o pessoal fala, o sol a pino. Não, o sol a pino quando ele está... Em cima você tem a mínima sombra, né? Exatamente. Então é uma posição que astronomicamente a gente chama de zênite, né? O sol está no zênite. Exatamente. É verdade. Essa coisa da confusão que as pessoas fazem com relação a você ter o inverno quando a Terra está longe do Sol, né? E o inverno quando está perto. Uma coisa que eu acho interessante lembrar é o seguinte, lembre que no Natal, Papai Noel está lá no hemisfério norte de casaco, né, na neve, e a gente está morrendo de calor aqui no hemisfério sul, estamos no mesmo planeta, né? Nós não temos um hemisfério norte e hemisfério sul em outro planeta, mesmo planeta. Então, se por acaso a Terra estivesse mais perto ou mais longe, isso estaria igual em todo o planeta. Estaria igual em todo o planeta, tá bom? Isso não acontece de forma... Papai Noel de sunga. Papai Noel de sunga, para de surf embaixo do braço. Agora, Guilherme, tem uma coisa interessante também, que é com relação a datas, né? Isso. O calendário. Sim. O calendário que a gente utiliza, né? Ele calcula, determina, na verdade, algumas festas móveis, né? Na verdade, uns feriados móveis. Uhum. Então, por exemplo, você tem o equinócio de outono, que a gente está tendo agora, o equinócio de março, né? Ele vai determinar a Páscoa. Como é que se faz esse cálculo? Você pega a Páscoa, é o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de março. De março, ok. Então é o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio. Então o equinócio é amanhã, então já pode começar a contar a Páscoa aí. Exatamente. A primeira lua cheia vai ser no dia 31 de março. 31 de março. Então o primeiro domingo, que vai cair num sábado. O primeiro domingo é exatamente dia 1º de abril. Não é pegadinha. Tá? Então vai acontecer no dia 1º de abril a Páscoa. Na verdade, o domingo de Páscoa. Para calcular outros feriados, você pega 47 dias antes, é o Carnaval. Você tem a terça-feira de Carnaval. Antes do equinócio. Não, antes da Páscoa. Antes da Páscoa, perdão. Então, 47 dias antes da Páscoa, você tem a terça-feira de Carnaval. E 60 dias depois do domingo de Páscoa, você vai ter Corpus Christi. Certo. Então, são por isso que acontece deles movimentarem. Eles não acontecem. Por isso chama festas móveis, né? Exatamente, festas móveis. Diferente daquelas que a gente tem uma data definida. Então, é calculado exatamente através do equinócio. A astronomia colocando a cara a tapa ali, né? Tá ali, ó, mostrando para que veio. Exatamente. O calendário é uma coisa que tem muito a ver com astronomia, né? Com certeza. E é uma história muito interessante. A história do calendário é muito legal para quem se interessar, porque sempre foi uma busca humana de colocar os movimentos que a gente via no céu encaixados uns nos outros, né? Exato. Isso é uma coisa que não dá, né? Porque quer dizer, a gente chama de dia o tempo, né, que a Terra dá uma volta ao redor de si, o tempo que o Sol demora. Aí você tem o dia sideral, você tem... Enfim, as tentativas de se colocar esses movimentos celestes que a gente observa foram muito importantes na história da humanidade, né? E o que a gente tem hoje é que o movimento de rotação define o dia, o movimento de translação define o ano, o movimento da Lua ao redor da Terra define o mês, né? Mas isso é tudo meio mais ou menos, né? Porque, por exemplo, a Lua dá uma volta ao redor da Terra em 28 dias. Exatamente, então, não é uma coisa assim... A gente acerta, né? Molda, né? Coloca valores assim, inteiros, né, para poder. Então, de vez em quando tem que fazer algumas correções, né? O ano bissexto. Exatamente. O leap second também, que a gente tem de vez em quando. Exatamente. Legal. Bom, eu trouxe também umas coisas aqui para mostrar para vocês com relação ao céu, tá? Ao céu do outono agora. Normalmente, assim, a gente divide o céu do ano, né, pelas estações. A gente fala o céu do verão, o céu da primavera. As características principais, as constelações. As constelações principais, Porque o que acontece? Na medida que a Terra faz esse movimento aqui, né, aproveitando o nosso modelinho, deixa eu botar o Rio de Janeiro aqui voltado para o Sol. Então, aqui tá dia, aqui tá o Rio de Janeiro aqui, vocês não estão vendo aí, mas eu estou vendo aqui. O Rio de Janeiro tá por aqui. Então o Rio de Janeiro tá voltado para o Sol. Isso aqui é dia, tá bom? Aqui no Brasil, né? A gente está vendo o céu claro, o céu tá azul aqui. Mas na medida que a rotação acontece, tá ok? O Brasil fica aqui para o outro lado, tá bom? A Lua está girando aqui direto. E aqui à noite. Então o que a gente vê do céu noturno é que está para cá, do outro lado do Sol. Né? E na medida que o ano acontece, né, que o ano que a Terra vai girando, e os dias mudam ao longo do ano, o que você está vendo é sempre um outro pedaço do espaço. Né? Você está vendo sempre uma outra parte
Agora tá vendo do meu céu. lado aqui. Agora eu estou vendo aqui a constelação do Guilherme, por exemplo. Entendeu? Quando a Terra chega aqui, eu estou vendo a constelação do Jorge, que é o nosso diretor que está do outro lado, vocês não estão vendo ele aqui. Quando a Terra vem para cá, você está vendo tipicamente constelações que estão aqui do meu lado. Então, ao longo do ano, o céu que a gente vê muda. Tá bom? O céu noturno muda. Vou mostrar para vocês umas cartas celestes aqui. Esse controlezinho aqui, né? Tá. Só antes do céu, uma curiosidade que eu coloquei aqui, que foi o seguinte. A origem do nome, né? O equinócio vem do latim equinotium, tá bom? Que vem de equus, que significa igual, nox, que é uma forma de você escrever noite, em latim, tá bom? Então, o Guilherme falou que no dia do equinócio você tem o dia e a noite com a mesma duração, né? Então essa é a origem da palavra. Esse aqui é o céu de amanhã, tá bom? O céu exatamente no momento do equinócio. Essas cartas celestes aqui que eu vou mostrar estão lá no nosso site, tá bom? Vocês podem entrar no site do Planetário. Quem estiver conectado aí no Facebook, que quiser dar uma testada, é só entrar no nosso site, tá bom? planetáriodorio.com.br, e lá você vai ver astronomia, tem lá cartas celestes, você vai ver uma tabela com todas as capitais do Brasil, tá bom? Tem todas as cidades que são capitais dos estados brasileiros. Você clicando numa dessa capital vai te mostrar a carta celeste daquele momento, tá bom? Embaixo da carta celeste tem um quadrinho onde você pode configurar algumas coisas que você quer ver na carta, elementos que você quer colocar, por exemplo, nebulosa do catálogo Messier, se você quer ver chuvas de meteoro, ou se você quer uma carta mais limpinha. E você pode mudar também a data, então você pode ver o céu de qualquer dia que você queira lá embaixo. Esse céu aqui é o céu do Rio de Janeiro, que eu escolhi exatamente do momento do equinócio. Notem que o Sol está aqui. Tá? Esse ponto aqui, que é o ponto exatamente onde é a eclíptica, que é essa linha magenta aqui, essa linha marca o deslocamento do Sol no céu ao longo do ano. Tá bom? Então, se você vê uma carta celeste dessa mesma hora, aqui dia após dia, você vai ver que o Sol vai estar num ponto diferente aqui da eclíptica, tá bom? A uma distância diferente do Equador. Tá? Amanhã ele vai estar exatamente cruzando o Equador celeste, que é essa linha azul aqui. O Equador celeste é uma projeção no céu do Equador da Terra. Você pega o Equador da Terra e prolonga ele, tá bom? Você vai cruzar o céu nessa linha aqui, que é chamada de Equador celeste. Quando o Sol cruza o Equador celeste, saindo do hemisfério sul e indo para o hemisfério norte, a gente tem o equinócio de março. Okay? É o equinócio que vai começar a primavera lá no hemisfério norte e o outono aqui no hemisfério sul. Tá? Percebo que é um céu interessante, né? A gente tem Vênus aqui, Mercúrio, a Lua também está no céu. E um detalhe, notem que esse ponto aqui, esse ponto onde acontece o equinócio, também é chamado de ponto vernal, tá? Ou primeiro ponto de Áries, ou ponto de Áries, ou também ponto gama. É muito comum vocês verem cartas celestes um gama, a letra grega, gama, marcando esse ponto aqui. Bom, aquele movimento que eu comentei com vocês, que a Terra faz, a precessão do equinócio, faz com que os referenciais que nós temos no céu mudem ao longo de muitos anos. Tá bom? Ao longo de muitos anos. Quando a astronomia começou, os primeiros registros astronômicos que nós temos, esse ponto vernal aqui, ele acontecia na constelação de Áries. Ok? Ele estava por aqui. Agora já houve esse pequeno deslocamento aqui no céu da constelação de Áries aqui para essa parte aqui da constelação de Peixe. Tá bom? Então, apesar de ainda chamarmos de ponto de Áries, ou primeiro ponto de Áries, já acontece agora na constelação de Peixe. Tá bom? Evidentemente vai ser durante o dia, então apesar de termos Mercúrio e Vênus aqui, a gente não vai conseguir vê-los porque o céu vai estar muito brilhante, vai estar azul, bastante brilhante. Agora, aqui tem o céu, eu peguei o céu de Porto Alegre, do Rio de Janeiro também onde nós estamos, Brasília e de Belém, do dia 10 de maio de 2018, que marca mais ou menos o meio da estação, tá ok? É um céu que eu acho que representa aí o que estaria mais ou menos no meio do nosso outono. Perceba o seguinte, Porto Alegre é uma cidade que está bem no sul do Brasil, né? Na medida que você vai subindo, você vem para o Rio de Janeiro, depois Brasília, tá bom? Mais ou menos ali na região central do país, e depois você tem Belém. Belém está bem perto do Equador, né, da Terra. Então, perceba que o Equador celeste passa na cabeça das pessoas lá em Belém, tá bom? Pessoal de Belém, se tiver alguém assistindo aí, vocês têm o Equador celeste bem no alto aí de vocês.
Notem que o céu ele muda de referência. Quando você vai do sul para o norte do país, o céu ele dá uma virada. Mas pegando aqui o céu do Rio de Janeiro como uma referência, nós temos algumas constelações aqui que chamam muita atenção no outono. Uma delas é o Cruzeiro do Sul. Tá? O Cruzeiro do Sul é uma constelação bastante fácil de ver. Esse céu aqui é das 19h30, tá bom? 7h30 da noite, que é um horário em que está todo mundo acordado. Já estamos mais ou menos chegando em casa do trabalho, dá para tentar olhar para o céu. Lembrando que observar o céu é sempre mais interessante numa região afastada das luzes. Tá? Quem tem essa possibilidade, prefira. Quanto mais brilhante for o seu céu, quanto mais poluição luminosa você tiver, menos estrelas você vai conseguir observar. Tá? Mas as estrelas do Cruzeiro do Sul elas são bem visíveis. Tá? E o Cruzeiro do Sul é uma constelação que você bate o olho e você consegue identificar. Tá? Você vê realmente 4 estrelas formando uma cruz. Tá? E uma estrelinha aqui que meio que quebra um pouco a figura da cruz, que é chamada de intrometida. Tá? E essa é uma constelação que vai ser muito fácil de ver durante o outono. Tá? Nas outras cidades, olha, Brasília, perceba que o que muda nesse horário é simplesmente a posição das constelações. Tá bom? Uma outra constelação fácil de ver também é a constelação do Escorpião. O Escorpião é uma outra constelação bem grande no céu. É fácil de se identificar, tá bom? Com um pouquinho de experiência você pega o Escorpião. E a melhor dica para encontrá-lo é, saindo do Cruzeiro do Sul, tá? Você vai encontrar nas proximidades 2 estrelinhas bem brilhantes. Tá? Próximo ao Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul está aqui. 2 estrelinhas bem brilhantes. A mais afastada da cruz é a Alfa Centauri. É a estrela mais próxima de nós depois do Sol. Tá? Que na verdade é um sistema triplo. Tem 3 estrelinhas ali. Com o telescópio médio a gente consegue ver 2 delas. Tá? Essa aqui está a estrela mais próxima de nós depois do Sol. Você saindo do Cruzeiro, passando por essas 2 estrelinhas aqui, você vai chegar no rabinho do Escorpião. Tá? Que às 7h30 ele vai estar nascendo, vai estar muito baixo no horizonte. Ainda é uma região difícil, principalmente se você tiver montanhas ou tiver edifícios, fica um pouco mais complicado. Mais tarde, um pouquinho, o céu vai fazer isso aqui. Né? Então o Escorpião vai subir. Mas o Escorpião é uma constelação bastante fácil de se observar. Nas outras cidades, em Brasília, por exemplo, o Escorpião ele vai estar um pouquinho mais baixo ainda. Em Belém, só vai ter nascido a cabecinha do Escorpião. Só o iniciozinho da constelação do Escorpião vai ter saído do horizonte às 7h30. O pessoal de Belém vai ter que esperar um pouquinho. Né? Quem está nessas latitudes mais próximas do Equador, da Terra, vai ter que esperar um pouquinho mais para o Escorpião começar a nascer. Tá? Mas é uma constelação também bastante fácil de se observar. Cruzeiro do Sul, Escorpião. Temos também um planeta interessante aqui, que é Júpiter. Júpiter vai ser um planeta simples de se observar agora, no outono. Percebam que ele já está aqui relativamente alto, já saiu do horizonte às 7h30 aqui no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre um pouquinho mais baixo. Em Brasília está aqui. Em Belém também ele vai estar um pouquinho mais baixo no horizonte. Aqui, mas também um pouquinho depois, lá com umas 8h30, já vai estar bem fácil de observar lá nas latitudes próximas de Belém também. E uma outra coisa interessante aqui nesse céu é a constelação da Virgem. Tá? O Cruzeiro do Sul, ele aponta, se você sair do braço, da estrela que está no pé da cruz, passando pela estrela que está na cabeça da cruz, seguir uma linha reta, você vai parar numa estrela bem brilhante, que é a estrela Spica, na constelação da Virgem. Tá? E é uma constelação também bastante fácil de ver. Nas proximidades da Virgem você vai encontrar a constelação do Leão, que também é uma constelação simples de ser identificada. Entre o Escorpião e a Virgem, nós temos a constelação da Balança, ou da Libra. E aqui estará Júpiter. Tá bom? Júpiter é um planeta muito legal de se ver com binóculo ou com pequeno telescópio, porque você consegue ver bem até 4 satélites dele. Tá? São os 4 satélites galileanos. Eles foram descobertos por Galileu. E foi a primeira vez que Galileu viu coisas que estão girando que estão girando não ao redor da Terra, né, mas ao redor de um outro objeto. Observar esses satélites de Júpiter foi um dos golpes na ideia de que a Terra era o centro do universo. Galileu pôde observar coisas que estavam girando não em torno da Terra, mas em torno de Júpiter. Okay? Júpiter também ele apresenta umas faixas, né, ele é um planeta gasoso, e ele apresenta umas faixas de cores diferentes também, que você consegue ver. As cores não são tão coloridas no telescópio quanto são nas fotografias que são tratadas por computador. Né? Mas ainda assim você consegue visualizar umas faixas mais escuras e outras mais claras em Júpiter. E com sorte você vai conseguir também ver a famosa mancha vermelha de Júpiter, que é um furacão que está lá há séculos. Se vocês procurarem no catálogo de vídeos aí do planetário, a gente já transmitiu umas 2 vezes Júpiter sendo observado pelo Maurício,
aqui em cima, no terraço do nosso aqui do planetário, dos nossos telescópios. Tá? A gente observou, algumas vezes transmitimos pela internet de observação de Júpiter. É bastante interessante. Então, agora eu recomendo que vocês procurem no céu o Cruzeiro do Sul, ok? E procurem Júpiter. Nesse período, né, que o Escorpião está saindo, né, que o Escorpião está nascendo, a gente vai encontrar também do outro lado do céu, se pondo, a constelação do Órion. Tá? Essa é uma das lendas interessantes que tem no céu, uma das lendas que chegaram para nós, e conta que Órion era um grande caçador, né, mas era um caçador muito exibido também. Ele dizia que conseguia caçar qualquer fera, qualquer animal, ele conseguiria caçar, nenhum animal conseguiria fugir dele, e dizendo isso ele enfureceu Gaia, que era a deusa da terra, que mandou um escorpião gigante para buscá-lo. Né? Ele mandou um escorpião para vencer Órion. Né? E a cena dessa batalha se encontra no céu, mas os dois, na verdade, nunca conseguem batalhar, porque quando o escorpião nasce, o Órion se põe. Okay? Depois, quando o Órion estiver nascendo, a gente vai ver que o escorpião vai estar se pondo em outra época do ano. Tá bom? Com relação ao céu, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Acho que é só falar que os planetas também não vão se encontrar sempre nessa posição que vocês estão vendo, né? Que é muito comum as pessoas perguntarem, que época que eu vejo tal planeta? Não é bem assim. Cada planeta tem uma órbita própria e aí eles mudam também ao longo do ano de uma forma diferente, cada um com uma velocidade diferente. Né? E a gente está vendo sempre exatamente por causa da posição aqui, né? Quer dizer, os planetas que estiverem por aqui a gente vai conseguir ver. Exato. Na medida que a Terra gira, né? Quando chegar por aqui, você já não vai mais estar vendo um planeta que está aqui, que vai estar no céu durante o dia. Né? Bom, temos alguma pergunta aqui no Facebook? Eu não consegui ver nenhuma pergunta, não. Tem uma pergunta aqui da Denise, interessante. Por que a Lua não roda em torno do próprio eixo? Estou dando like aqui na sua pergunta, Denise. Olha só, Denise, o negócio é o seguinte. A Lua, na verdade, roda em torno do seu próprio eixo. Tá? O que acontece com a Lua é o seguinte, ela tem algo que nós chamamos de rotação síncrona. O período de rotação da Lua, quer dizer, a Lua faz isso aqui exatamente no mesmo tempo em que ela dá uma volta ao redor da Terra. E a combinação desses dois movimentos é que faz com que a Lua tenha sempre a mesma face voltada para a Terra. Tá bom? Isso é uma coisa interessante. Note o seguinte, se a Lua não girasse, se a Lua não tivesse rotação, como a gente costuma pensar, nós veríamos os dois lados da Lua. Tá? Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Lua. Não vou usar o modelo não, porque com o modelo vai ser difícil de se enxergar, mas vamos supor que isso aqui seja a Lua, tá bom? E a minha mão é a Terra. Olha só, eu não vou dar a rotação para a Lua, tá bom? Vou fazer uma Lua girar em torno da Terra sem rotação. Okay? Olha o que acontece, ó. Essa face da Lua vai estar sempre apontada para lá, tá bom? Então a Lua vai girar em volta da Terra. Olha só, eu estou vendo esse lado aqui da Lua, tá bom? Quando a Lua chegar aqui, eu estou vendo a outra parte da Lua, ó. Tá? Então, se a Lua não tivesse rotação, nós veríamos os dois lados da Lua. Percebe? Agora, olha só. Eu vou fazer um movimento de rotação com a Lua, tá? E ao mesmo tempo eu vou fazer a Lua girar em volta da Terra. O que acontece é isso aqui, ó. Essa é a situação em que eu sempre tenho a mesma face da Lua voltada para a Terra. Tá bom? Porque eu estou fazendo os dois movimentos. Você percebe? Eu estou fazendo esse movimento aqui, eu estou fazendo esse movimento aqui. Então, eu estou combinando dois movimentos. É o movimento de rotação da Lua e o movimento da Lua ao redor da Terra. Tá bom? Por causa disso, é que nós vemos apenas uma face da Lua. O outro lado da Lua que nós não vemos é chamado de face oculta da Lua. Tá bom? Isso tem uma consequência interessante. Se vocês forem para a Lua, espero que consigam ir logo, né? Todos nós de preferência. Se você pousar do outro lado da Lua que a gente não vê, você também não verá a Terra. É verdade, é verdade. E você verá do lado de cá, que se estiver virado para a Terra em fases também, como a gente vê a Lua. Pois é, interessante. Isso é muito interessante, muito maior no céu. É verdade, né? Deve ser mais bonito até. E perceba que esse lado oculto da Lua, esse lado que a gente não vê, ele recebe luz do Sol, né? Ele erroneamente é chamado às vezes de face escura da Lua, inclusive o disco do Pink Floyd. O Pink Floyd tem um disco que é The Dark Side of the Moon. Tá errado. O disco é maneiro, eu adoro o disco. Talvez por isso que tenha vendido tanto. Pode ser. O disco é muito legal, eu adoro o disco. Assim,
Dark Side of the Moon não existe, o lado escuro da Lua não existe, tá ok? A Lua está sempre sendo iluminada pelo Sol, de modo que a Lua é aproximadamente uma esfera, né? Sempre que você tem uma esfera, se ilumina, você vai ter sempre metade dela recebendo luz, tá bom? A questão é, a quantidade iluminada da Lua que nós vemos aqui da Terra muda, tá? Por causa exatamente do deslocamento dela. Então, agora eu vou usar o modelinho. Quando a Lua está aqui, por exemplo, a gente está vendo toda a Lua iluminada. Deixa eu botar para cá, para essa câmera daqui, acho que fica melhor. Quando a Lua está nessa posição, a gente está vendo toda a Lua iluminada, nós temos a Lua cheia, né? Quando a Lua está aqui, o que acontece? O Sol está iluminando exatamente a face da Lua que a gente não vê da Terra, tá bom? Por isso que a gente não pode falar em face escura da Lua, tá? Porque dá a impressão que o Sol não bate. Ela bate sim. Na Lua nova, que é o que acontece quando você tem essa configuração aqui, a Lua, a face oculta da Lua está sendo iluminada, tá bom? E aí, a Lua continua o seu movimento, você tem as outras fases. Aqui vai ter o quarto crescente, aqui a Lua cheia e aqui o quarto minguante. Note aqui no quarto minguante, acho que não sei se dá pra... Deixa eu fazer aqui no quarto crescente, que eu acho que fica mais fácil de ver, né? Note que aqui no quarto crescente, toda essa metade da Lua voltada para o Sol está sendo iluminada. Mas você que está aqui na Terra, você só está vendo metade da metade iluminada. Por isso que a gente chama de quarto, tá? Por isso que é um quarto. Como a Lua estava pequenininha no céu, ela vai crescendo até ficar cheia, esse aqui é o quarto crescente. Ok? E depois ela entra no quarto minguante, quando ela está passando por aqui, até que ela mingou e ficou na Lua nova, você tem o início de uma outra lunação. Tá bom? Leandro, vê se tem mais uma pergunta, porque eu não estou conseguindo ver aqui. Tá. Pergunta da Denise. Boa noite, eu observo uma constelação do Órion. Abaixo do meu telescópio vejo uma nuvenzinha e algumas estrelas juntas. Nesse caso, a nebulosa do Órion? É a nebulosa do Órion, Margareth. Você está vendo exatamente a nebulosa do Órion. E o fato de você chamar ela de nuvenzinha é muito interessante, porque perceba que você olhando no céu, galáxias e nebulosas, naquelas galáxias que a gente consegue ver no céu olho nu, que são 3, na verdade, apenas, elas parecem nuvenzinhas, exatamente nuvenzinhas, tá? Então, esses objetos, quando eram observados antigamente, eram chamados de objetos nebulosos. Que é uma forma bonita de falar nuvenzinha, né? O que a Margareth usou aqui é perfeito. Essas nuvenzinhas, ou objetos nebulosos, né, eram catalogados como se fosse uma coisa só. Tá bom? Demorou. Tem uma história muito interessante aí, que inclusive a gente fala a gente vai falar sobre isso no curso aí da Nossa Galáxia Além. Tem uma história interessantezinha de como nós conseguimos descobrir que alguns desses objetos nebulosos, ou nuvenzinhas, eram objetos que estavam aqui bem próximos de nós e outros eram objetos que estavam muito distantes. Tá? E aí a gente começa a criar uma estrutura de universo. Tá? Mas sim, o que você observa na constelação do Órion, ali perto das Três Marias, né, é a nebulosa do Órion. Tá bom? Temos mais alguma coisa aqui? Acho que a gente pode colocar o vídeo da Flávia. O que você acha? Podemos sim. Explicar um pouquinho o que ela... A Flávia, que é a nossa especialista aqui em etnoastronomia, né, ela tem um trabalho muito interessante em astronomia dos povos, tá? Astronomia das culturas. Ela deixou pra gente gravado aqui um vídeo, demora uns 9 minutos mais ou menos, falando também sobre o equinócio, e ela tem umas curiosidades bem interessantes sobre cavernas e pinturas aí, que foram feitas pelos homens primitivos, marcando a posição do Sol no seu deslocamento anual. Tá bom? Vamos colocar esse vídeo então aí que vai ser bem interessante. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre como outras culturas antigas, culturas indígenas, culturas aborígenes atuais, veem essa questão do solstício e do equinócio. Bom, ao longo do transcurso de alguns dias, nós vamos ver, se observarmos a posição de nascer do Sol no horizonte, nós vamos ver que o Sol vai se deslocando um pouquinho a cada dia. Então, no próximo equinócio, o Sol vai nascer exatamente no ponto leste, nesse equinócio de março. No dia seguinte já vai nascer um pouquinho mais para cá, no outro dia um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, até que ele vai chegar no ponto de extremo aqui em relação à distância ao ponto leste. Esse ponto aqui a gente chama de solstício de inverno,
que vai acontecer em junho. E depois, chegando nesse ponto extremo, o Sol vai voltar a nascer cada dia um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, passando pelo equinócio, novamente, em setembro, e aqui, mais para cá. Para vocês terem uma ideia, aqui na cidade do Rio de Janeiro, essas duas fotos foram tiradas com o Pão de Açúcar aqui, né, ao fundo, e essa foi tirada próximo ao solstício de junho, né? Reparem que o Sol está aqui, o Pão de Açúcar está aqui, está um pouquinho nebuloso, mas o Pão de Açúcar está aqui. E nessa outra foto, que já foi tirada em dezembro, não no dia do solstício, mas um pouco antes, mas já dá para ver que o Sol está nascendo nessa posição aqui, né? Então vocês veem que há uma diferença muito grande, né, desses pontos de nascer do Sol extremos, né, nos dias do solstício. Né, uma diferença considerável, né, que você consegue ver a olho nu com bastante clareza. Então a gente tem alguns registros de calendários de horizonte. Esse aqui, por exemplo, é um calendário de horizonte utilizado pelos índios Hopis do Arizona. Esse calendário foi feito por um antropólogo na década de 1890 chamado Alexander Steffen. E eles usam o perfil de montanhas lá onde eles moravam. Eles conseguiam ver os picos de São Francisco, né? E aí eles usavam esses cumes e esses vales do pico como um marcador de horizonte. Quando chegava nessa data aqui, mais ou menos no dia 10 de dezembro, eles começavam os preparativos para o solstício, né? Que ocorreria mais ou menos 10 dias depois. Então aqui eles começam a fazer os seus rituais, né? E aqui no dia do solstício, então, culmina esse ritual, né? Como eu falei antes, esse ponto aqui de solstício é um ponto crítico, porque para as culturas temperadas é uma época muito difícil, é uma época que tem um frio extremo, então você tem que se preparar, tem que juntar grãos, juntar alimentos para você poder sobreviver a essa época. Então muitos dos rituais, eles são feitos nessa época do solstício, que é uma época mais extrema. Dependendo da sua latitude, né, de onde você mora, você vai ver o Sol fazendo trajetórias diferentes, né? Então aqui, por exemplo, uma trajetória para uma pessoa que mora próximo ao Equador. Então você vai ver trajetórias bem verticais, né, desses pontos de nascer do Sol, né, e aqui pôr do Sol, nessas datas que são críticas, né, nas datas do equinócio, onde ele nasce exatamente no ponto leste, e nas datas dos solstícios. Né. Uma outra data importante para calendário é a data que o Sol passa exatamente no zênite, que a gente chama de passagem zenital do Sol, mas não é o nosso tema aqui hoje. Né? Então aqui você já vai ter para outras latitudes, né? Então você percebe o seguinte, que nessa latitude aqui você já está vendo, né, essas trajetórias do Sol bem mais inclinadas, né? Outra aqui também, também bem inclinada, e essa aqui também. Essa aqui é para 13 graus sul, né? Então a gente vê que vai variando ao longo da latitude que você está. Dependendo da latitude também, você vai ver uma variação desses pontos de extremo, né? Então aqui, por exemplo, essa aqui foi feita para Teotihuacan, 20 graus norte, né? Então os pontos de extremo estão aqui. E aqui embaixo para o Stonehenge, que já está numa latitude mais alta, 51 graus norte. Então você vê que aqui no Stonehenge você tem esses pontos de extremos de ocaso bem mais afastados, né? Bem mais fácil até de ver. A gente tem algumas pistas de que culturas antigas observavam esses pontos de nascer do Sol no horizonte, algumas observavam também o pôr, né, com algumas técnicas, utilizando algumas técnicas. Então isso aqui é uma técnica chamada varas cruzadas, que aparecem, essas varas aparecem em alguns códices maias. Então aqui tem um, né, aqui tem outro, tem um olhinho, né, e aqui tem o rostinho do sacerdote astrônomo maia que estava observando com essa técnica das varas cruzadas. E essa técnica também ajudou
até na construção de sítios arqueológicos importantes. Então aqui a gente tem um sítio, por exemplo, orientado, né? Então você tem uma pirâmide aqui como observador, né? Observando aqui um complexo, né? Com algumas construções nessas direções de solstícios e equinócio. O equinócio, né, para fins práticos, seria o meio aqui desses extremos de solstício. Aqui no Brasil a gente tem alguns registros também, né? Então eu trouxe aqui um registro que é histórico, de um missionário chamado Claude d'Abbeville, que fala sobre os Tupi do Maranhão. Ele esteve aqui no Brasil em 1612. E ele escreve o seguinte: observam também o curso do Sol, a rota que segue entre os dois trópicos, como seus limites e suas fronteiras, que ele jamais ultrapassa. E sabem que quando o Sol vem do Polo Ártico, traz-lhes ventos e brisas, e que, ao contrário, traz chuvas quando vem do outro lado em sua ascensão para nós. Então, é uma descrição, né, com outras palavras, desses pontos de extremo também. E aqui no Brasil nós temos um sítio arqueológico que é bem interessante, que se chama Toca do Cosmos. Alguns sítios marcam posições de solstícios ou equinócios, né? Nesse caso aqui, a Toca do Cosmos fica em Xique-Xique, na Bahia. E ela tem uma laje, é uma gruta, né, uma caverna com uma laje bem grande, né? E na borda dessa laje tem aqui pintadinho o Sol com um lagarto. E a equipe que foi lá estudar essa caverna foi a professora Maria Beltrão e os professores Márcio Campos e Rundstein, do Observatório do Valongo. Eles observaram que o Sol, nos dias próximos ao solstício de junho, nasce bem aqui nesse pontinho aqui embaixo do Sol. Nasce não, se põe, desculpa. Ela é voltada para o oeste. Então, esse é um exemplo, né, que a gente tem aqui no Brasil, de gruta, né, com uma marcação astronômica. E essa gruta tem outras marcações no teto também, como se tivessem estrelas pintadas, tem um cometa. Então, realmente era um lugar de observação astronômica. Esse aqui é um outro exemplo de sítio arqueológico, se chama Chanquillo. Esse exemplo aqui é um exemplo bem recente, né, ele foi estudado recentemente, que ele tem 13 torres aqui, que também, em princípio, marcariam esses pontos de solstício, esses pontos extremos, né? Isso aqui tem um complexo grande, aqui tem algumas ruínas também, fica no Peru. E um exemplo muito famoso, que é o Stonehenge, né? Essa foto aqui é uma foto tirada no pôr do sol do solstício de inverno. Stonehenge fica na Grã-Bretanha. E aqui a gente pode ver o seguinte, que dependendo, né, da época do ano, você vai ter hora de sol, né, de sol acima do horizonte, né, de dia, diferente. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma trajetória maior do Sol, né? O Sol está acima do horizonte aqui mais tempo, então você vai ter mais ou menos 16 horas e meia de luz do dia. Aqui no equinócio você vai ter 12 horas, e aqui, que já é o solstício de inverno, você vai ter bem menos horas com o Sol, né? A luz do Sol. Você vai ter 7,5 horas. Então, é para dar um exemplo de como a latitude influencia também nessa questão, né, das horas que você tem de luz do dia. Bom, era isso que eu queria, então, falar com vocês. Muito obrigada. Voltando ao áudio, muito legal aí o vídeo da Flávia. Obrigado, Flávio, pela participação. Bom, terminando de responder aqui algumas perguntas que estão por aqui. Temos perguntas aqui sobre a Lua. Por que a Lua atua nas marés? Uma outra pergunta é se a rotação síncrona tem a ver com as marés. A rotação síncrona em si não tem a ver direto com as marés. Quer dizer, a maré aconteceria sendo a rotação síncrona ou não. Tá? Rotação síncrona acontece porque
a distribuição de massa interna da Lua não é homogênea, né? Então, com o passar do tempo, o que acontece é que, por causa da atração gravitacional entre a Terra e a Lua, o lado mais pesado da Lua acabou ficando voltado para a Terra, tá bom? Que essa face é a face visível da Lua, né? E a face oculta é a face que tem menos material. Tem um Antônio aqui que também perguntou com a velocidade da Terra, porque é muito rápido, e a saída de um corpo celeste do foco do telescópio. Isso. Bom, a Terra tem um movimento de translação em torno do Sol com cerca de 30 km por segundo, que dá uns 107 mil km por hora. Mas o que você se refere nesse movimento é o movimento de rotação dela. No Equador é aproximadamente 1.700 km por hora. É um movimento bem considerável, por isso as estrelas, como são pontuais, elas passam rapidamente pelo seu telescópio, que você não consegue pegar se não tiver um acompanhamento próprio. Tem alguns telescópios que tem aquele acompanhamento automático, é maravilhoso. Corrige, aqui. né? E aí consegue. Olha, Regina Mello aqui está perguntando se a Lua atua também no crescer encher dos cabelos, tá bom? Regina, isso é uma ideia que surge, que na verdade é uma mesma confusão com relação às marés, porque perceba o seguinte, a ideia que a gente tem é que as marés acontecem por causa de uma interação entre a Lua e a água. Não é? E a maré é uma coisa que a gente vê, uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia, né? Principalmente para quem mora perto de rio, perto de praia, vê a maré acontecendo. Então a ideia que muitas vezes se tem na cabeça é que a maré acontece entre a Lua e a água. E aí uma extensão desse pensamento, né? Se o nosso corpo, né? Se o corpo humano tem 70% aproximadamente de água, e a Lua influencia na água da maré, logo a Lua também influencia o nosso corpo. Né? E aí o pessoal tem a coisa do cabelo, que também vai por aí. E tal. Não, a Lua não influencia no crescer do cabelo, e a questão da maré acontece por causa de massa. Não é a Lua influenciando na água, é a Lua influenciando na massa de água. Você tem uma relação entre a massa da Lua e a massa de água que tem na Terra, que é muita massa. Okay? Perceba que você não vê, eu estou tomando uma água aqui, não, você não vê maré num copo d'água. Você não vê maré numa piscina, por exemplo, porque a quantidade de água ali é muito pequena em relação à massa da Lua. Então você não vai ter nenhum tipo de influência ali considerável. Existe também uma maré continental. Okay? A maré não é uma coisa que só acontece com água, existe uma maré continental também. Mas só que você não percebe isso tanto porque a água é uma coisa muito mais maleável, muito mais fácil de você perceber. Tá? Tem um exemplo aqui prático, né? O Leandro, bastante cabelo, e eu já estou perdendo todos os cabelos. Né? A maré não influencia com certeza no crescimento do cabelo. Pois é, exatamente. Aqui no planetário eu ainda tenho cabelo, né? Eu sou um dos poucos. Acho que é um dos únicos aí. Se a Lua influenciasse, não existiria astrônomo careca. A gente já tinha roubado o segredo dele. Ele já deveria ter contado pra gente. E a pergunta do Robert aqui, se o universo é infinito, o centro é o ponto de onde se observa, não é? Robert, sim, na verdade, a gente não pode dizer que o universo seja infinito, tá, ok? A gente isso aí não é uma informação correta. Na realidade, o que a gente tem, né, no modelo padrão é que o universo está num processo de expansão. Tá? Ele vem de um volume onde ele estava muito concentrado, muito pequeno, um volumezinho mínimo. Esse volume começou a se expandir. Você pode chamar esse momento inicial de Big Bang, ou pode considerar que o Big Bang é um processo que está acontecendo, que é a expansão do universo. Agora, isso não significa que o universo seja infinito. Tá bom? Se você pensar da forma clássica, tá bom? A forma padrão, você vai pensar que o universo ele é finito e ilimitado, ou seja, ele não tem limite. Tá? É como a superfície da Terra. Né? A superfície da Terra ela é finita, porque a Terra tem um certo tamanho, mas ela é limitada. Você pode pegar um avião e ficar dando voltas em torno dela. Então, no universo, em princípio, você poderia pegar uma supernave espacial, supondo que a distância fosse possível de ser percorrida, e você poderia ficar girando no universo. Isso é um exercício mental, uma coisa matemática que a gente faz, mas na prática é absolutamente impossível. Tá bom? A gente hoje nem se pensa ainda sequer em chegar em alguma estrela, né? Algum planeta que está girando em torno de alguma outra estrela aí que não o Sol. A gente pensa só em mandar naves aqui, longe disso, pensa só em mandar naves aqui para o sistema solar. Mas perceba o seguinte, o universo, ele mesmo sendo finito, tá? Ele tem essa situação do ponto de observação, seu ponto central. Pensa o seguinte, que
que o universo não tem centro, tá bom? É melhor você pensar nisso. Ou que cada ponto do universo poderia ser considerado o centro, porque o universo ele é igual sendo visto de qualquer ponto, tá? Isso é uma das propriedades básicas do universo. Existe uma coisa chamada princípio cosmológico, que diz que o universo ele é homogêneo e isotrópico. Tá? Isso aí é a pedra fundamental para a cosmologia. A gente só consegue fazer cosmologia porque a gente considera o princípio cosmológico. A gente considera que cada ponto do universo ele vai te dar, independente da direção, né? Quer dizer, cada direção do universo que você olha, você vai ver a mesma concentração de matéria, a mesma quantidade de estrelas, de galáxias. Então o universo não é diferente em nenhuma direção. Ok? Tem mais uma pergunta. A Margarete fala que na Lua há várias crateras que foram provocadas pelo impacto e ainda acontece esses impactos ainda acontecem lá na Lua? Se não, por quê? Sim, acontece. Tá? Lógico que não é com a mesma frequência com que ocorria antigamente. Na época da formação do Sistema Solar, você tinha muito material solto e a gravidade ia fazendo com que esses materiais fossem aprisionados pela Lua ou pela Terra também, né, com todos os planetas, com o Sol também, e eles caíram formando grandes crateras. E como na Lua não tem atmosfera, não tem vento, não tem erosão, então as crateras ficam lá por milhares e milhares de anos. Já que na Terra também acontece isso o tempo todo, continua acontecendo, só que agora tem uma quantidade muito menor, geralmente são pedrinhas muito pequenas, e elas, por acaso, na atmosfera da Terra, elas são destruídas. Eventualmente, uma pedra maior pode passar pela atmosfera e atingir o solo, que é o meteorito. De vez em quando se encontra um ou outro, mas a maior parte é destruída, né, na atmosfera. Mas na Lua e na Terra continua acontecendo. A gente observou um impacto no sistema solar. Foi a primeira vez que se observou um impacto no sistema solar foi o impacto de um cometa em Júpiter. Isso, né? isso. O cometa Schumacher-Levy 9, se não me engano. Isso, Quer dizer, esses impactos no sistema solar a gente sabe que acontece, e aconteciam muito mais nessa época de formação. Mas alguns anos atrás se pôde observar, os astrônomos viram cometas se aproximando de Júpiter, foi possível prever quando o impacto ia acontecer. Então vários telescópios apontaram para lá no momento. Exatamente. Interessante. Bom, acho que é isso. Sim. Pessoal, ficamos um tempinho aqui. Espero que vocês tenham curtido. Faremos isso mais vezes com outros temas, tá bom? Celebremos a chegada do nosso outono aqui no hemisfério sul. Exatamente. Primavera lá para o pessoal que está no hemisfério norte aí. Enviem mais perguntas ao longo do tempo, pode ser aqui mesmo nesse vídeo, depois lá quando estiver no YouTube, pela nossa página, entre em contato conosco aí, que é sempre um grande prazer conversar com vocês, ok? Bons céus a todos. Obrigado. Tchau.